Nascida entre o pó das ruas e o silêncio das calçadas, Lúcia nunca teve um sobrenome. Era apenas a menina dos doces, aquela que os adultos empurravam com o cotovelo e as crianças apontavam para rir. Carregava uma pequena caixa pendurada no pescoço, presa por uma fita gasta, onde guardava pirulitos e chicletes. A cada manhã, saía para o mercado com o mesmo olhar cansado e firme de quem já sabia que o mundo não devia nada a ninguém. O chão era áspero, as barracas de frutas pingavam água sobre sua cabeça, e o barulho de vozes se misturava a buzinas e risadas. Lúcia caminhava entre elas oferecendo: 5 por 10, 5 por 10, moço. Ninguém respondia. Alguns desviavam o olhar. Outros simplesmente passavam por cima das moedas que caíam quando sua fita se soltava. Era invisível até atrapalhar. Naquela manhã, o vento trazia cheiro de chuva e terra quente. Lúcia parou para descansar ao lado da rodoviária, encostando-se num muro rachado. Contou as moedas que havia juntado. Não davam nem para um pão. Seu estômago doía, mas a fome já era uma velha conhecida, dessas que não assustam mais, apenas acompanham. Do outro lado da rua, um vendedor de loterias arrumava suas cartelas e a empurrou quando ela tentou passar. "Sai daqui, menina!" gritou. A caixa balançou, os doces caíram. As pessoas passaram sem olhar. Enquanto recolhia o que podia, um garoto pegou um pirulito e sorriu com deboche. "Devolve", disse ela, sem levantar a voz. O menino hesitou. Havia algo diferente naquele olhar. Não era medo, era firmeza. Devolveu o doce e saiu correndo. Ao anoitecer, Lúcia voltou para o beco atrás da rodoviária, o mesmo lugar onde dormia há meses. Um pedaço de telhado de zinco servia de abrigo contra a garoa, e as paredes de papelão úmidas eram o que ela chamava de casa. Sentou-se, abraçou os joelhos e dividiu um pedaço de pão duro com o único amigo que tinha: Sombra, um cachorro magro, de orelhas caídas e olhar leal. "Amanhã a gente tenta de novo, tá?" sussurrou. Mas naquela noite algo mudou. Do fim do beco surgiu um homem alto com chapéu largo e botas sujas de barro seco. Caminhava com passo pesado, como quem está acostumado a que ninguém o atrapalhe. Sua voz cortou o silêncio. "É assim que vive quem desiste?" Lúcia se levantou assustada, segurando a caixa contra o peito. "Não pedi ajuda. E nem ofereci", respondeu o homem com um meio sorriso. "Mas vi o que fez hoje cedo. Não recuou quando aquele garoto quis te roubar." Ela o encarou com desconfiança. O homem se aproximou. Tinha as mãos endurecidas pelo trabalho e o olhar carregado de uma arrogância fria. "Sou Augusto Leal, dono do rancho Relva Brava. Já ouviu falar?" "Não." Ele riu baixo. "Então você vive mesmo fora do mundo. Melhor assim. Lá ninguém perdoa fraqueza." Lúcia começou a se afastar, mas ele continuou. "Tenho um cavalo selvagem, Relâmpago. Nenhum homem conseguiu montá-lo. Já quebrou ossos, destruiu cercas, mandou vaqueiros para o hospital." Ela franziu o senho. "E o que eu tenho a ver com isso? Vi coragem nos teus olhos hoje. Aquilo que os homens perdem quando se acham grandes." Ele fez uma pausa, e então disse a frase que mudaria o destino da menina. "Se montares o relâmpago, nada mais te faltará. A fazenda será tua." Por um instante, o tempo pareceu parar. Lúcia soltou uma risada incrédula. "E o senhor daria uma fazenda para uma menina de rua?" "Não é questão de dar, é questão de merecer", respondeu ele ajustando o chapéu. "Mas não se engane, o cavalo já matou homens mais fortes que você. Se quiser tentar, vá amanhã. Se quiser continuar vendendo doces, continue aqui." Augusto se virou e foi embora, deixando um rastro de poeira no beco. Lúcia ficou parada, sentindo o coração bater forte. "O que acha, Sombra? Ele tá mentindo, né?" perguntou ao cachorro, que apenas abanou o rabo. A chuva começou a cair, fina, insistente. Ela olhou para o céu e pensou no que o homem havia dito. Uma fazenda, uma cama, um teto, coisas que pareciam existir apenas nos sonhos dos outros. Naquela noite, Lúcia não dormiu. A promessa do estranho martelava sua cabeça. O som distante de trovões parecia repetir o nome do cavalo: Relâmpago. Quando o sol começou a nascer, ela se levantou, o rosto sujo, o olhar firme. "Vamos, Sombra. Se for para morrer, que seja tentando." Atravessaram o mercado ainda vazio, seguiram pela estrada de terra batida. O rancho Relva Brava surgia ao longe, com um portão enferrujado e um letreiro apagado pelo tempo. Lá dentro,
Homens caminhavam devagar, como se o cansaço fosse parte do trabalho. Um deles a viu se aproximar e riu. Perdeu o caminho do circo, menina. Ela não respondeu. Outro comentou. Olha só, veio tentar montar o demônio. Lúcia respirou fundo. Augusto estava no alpendre tomando café, cercado por 2 peões. Achei que tivesse desistido, disse ele sem se levantar. Não desisto fácil, respondeu ela. O fazendeiro acenou para os outros. Levem-na até o curral, que veja o que a espera. O chão do rancho cheirava a esterco e a ferrugem. O som de cascos ecoava de dentro de uma cerca reforçada. Lúcia parou ao se aproximar. Dentro, um cavalo negro enorme, com os olhos em brasa e a crina desgrenhada, girava sem parar. Relâmpago, disse Augusto. Meu orgulho e minha vergonha. O animal bufou, chutando a grade com força. Se quiser desistir, é agora. Lúcia ficou em silêncio, observando o cavalo. Havia algo naquele olhar, uma mistura de fúria e medo, que lhe era familiar. Posso chegar mais perto? Perguntou. Pode, mas não garanto que saia inteira, respondeu o fazendeiro. Ela deu um passo à frente. O chão rangia sob as botas velhas que ganhara de um dos peões. Relâmpago cravou os olhos nela, bufou e bateu a pata na terra. Por um segundo, os dois ficaram imóveis. Depois Lúcia recuou. Ele não é louco, disse. Só não confia em ninguém. Augusto arqueou uma sobrancelha. Interessante. Quase ninguém percebe isso antes de apanhar. Os peões riram. Um deles sussurrou. Amanhã temos espetáculo garantido. Mas o fazendeiro silenciou o grupo com um olhar. Vai ficar aqui hoje, no quarto das ferramentas. Amanhã veremos se fala por coragem ou por teimosia. Lúcia assentiu. O quarto era pequeno, cheirava a óleo e couro velho. Pela janela, via o curral onde o cavalo ainda girava, incansável. Sentou-se na cama estreita, segurando a caixa de doces. Sombra, será que a gente aguenta? O cachorro se enroscou ao lado dela, como quem diz que sim. Do lado de fora, o vento soprava forte. Augusto, na varanda, observava o céu escurecer. A tempestade que se formava parecia um presságio. No curral, Relâmpago relinchou alto, como se também anunciasse guerra. Naquela noite, Lúcia não dormiu. Ficou olhando a escuridão e lembrando das vozes que sempre a chamaram de inútil, dos olhares que a atravessavam como se fosse ar. Mas agora, pela primeira vez, havia algo diferente. A chance de provar que existia. O sol nasceu vermelho no horizonte. O rancho acordou com gritos de peões, galinhas e cheiro de café forte. Lúcia saiu, o rosto limpo pela água fria do poço. Hoje é o dia, menina? Perguntou uma cozinheira idosa. Hoje é o dia, respondeu, firme. O curral grande estava cercado de homens curiosos. Augusto esperava com as mãos nos bolsos e o olhar duro. Não quero espetáculo, disse ele. Se gritar se cair, acaba ali mesmo. Não vim para circo, respondeu Lúcia. Vim para tentar. Relâmpago girava, nervoso. O ar parecia carregar eletricidade. Quando ela deu o primeiro passo dentro do curral, o murmúrio cessou. O cavalo parou, farejou o vento e olhou para ela como quem reconhece algo familiar. Lúcia respirou fundo e disse apenas: Eu também não confio em ninguém, Relâmpago. Mas talvez possamos começar hoje. O silêncio que se seguiu era pesado como chumbo. O fazendeiro observava. Os peões prendiam o fôlego. O cachorro sombra se encolhia perto da cerca. Foi nesse instante, diante do impossível, que a menina da rua deu seu primeiro passo para mudar tudo, e o destino do rancho nunca mais seria o mesmo. O sol do meio-dia queimava o chão do curral como uma lâmina. A madeira das cercas estalava sob o calor e o ar vibrava com o cheiro forte de poeira e suor. Lúcia estava lá dentro, de botas emprestadas e mãos trêmulas, diante da fera que parecia feita de trovão. Relâmpago, o cavalo negro, girava em círculos, os músculos duros como pedra, os olhos em brasa. Cada bufada soava como um aviso: não se aproxime. Do lado de fora, os peões observavam com sorrisos mal disfarçados. Vai sobrar só o chapéu dela, murmurou um. Nem isso se o bicho acertar em cheio, respondeu outro. Augusto Leal, o fazendeiro, cruzou os braços. Seu olhar era frio, mas havia uma faísca curiosa ali, algo entre expectativa e desafio. Vamos ver se a tua coragem dura mais que um relincho, disse. Lúcia respirou fundo. As pernas tremiam, mas não de medo. Era o peso do instante. A vida toda, ninguém havia lhe dado escolha.
Agora, pela primeira vez, ela podia decidir por si. Deu um passo à frente. O chão levantou poeira. Relâmpago girou e bateu as patas no solo, fazendo as ripas vibrarem. Lúcia não recuou. Manteve o olhar baixo, como quem respeita sem se submeter. Eu não quero te ferir, disse em voz baixa. Só quero que me escute. Os peões riram alto. Tá achando que o bicho entende palavra? Zombou um deles. Augusto não disse nada. Apenas observava. Lúcia permaneceu imóvel por longos minutos. O vento soprou, levantando fios do seu cabelo desgrenhado. O cavalo deu uma volta completa, bufando. Ela o acompanhou com o olhar, sem mover um músculo. Quando finalmente ele parou, ela baixou a cabeça, como se curvasse diante de algo sagrado. É assim que se faz, murmurou Augusto surpreso. Ninguém esperava que ela resistisse tanto tempo. Relâmpago, confuso com a ausência de gritos ou chicotes, apenas a observava. O tempo passou devagar. O sol começou a descer, tingindo o horizonte de laranja. Lúcia não havia conseguido se aproximar mais de 2 metros, mas também não havia fugido. Quando finalmente saiu do curral, suas mãos estavam sujas, o rosto coberto de poeira e lágrimas. Augusto se aproximou. Não o montou. Mas ele me ouviu, respondeu. Ou te ignorou, disse o fazendeiro secamente. Ela levantou o queixo. É o mesmo começo. Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois, apontou para o celeiro. Vai dormir. Amanhã tenta de novo. Naquela noite, Lúcia não descansou. Ficou sentada, olhando o luar atravessar as frestas da parede. Sombra, o cachorro, deitou-se a seus pés, mas nem ele conseguiu dormir. O vento trazia o som dos cascos no curral, o trote inquieto de um animal que também não sabia descansar. Perto da meia-noite, ela saiu do quarto. A lua iluminava o pátio como prata sobre cinza. Não vim brigar, Relâmpago, murmurou, aproximando-se da cerca. O cavalo ergueu a cabeça, orelhas em alerta. Lúcia se sentou na areia fria, a alguns metros dele, e ficou em silêncio. As horas passaram lentas. Ela falava pouco, às vezes apenas respirava alto, como se quisesse que ele sentisse que estava ali, viva, sem ameaça. Aos poucos, o cavalo parou de girar. Aproximou-se da cerca, bufou e voltou a se afastar. Era um avanço. Na manhã seguinte, Augusto a encontrou dormindo na beira do curral. Quer ficar doente? Perguntou ríspido. Ele não dorme. Eu também não, respondeu ela sem abrir os olhos. O fazendeiro suspirou. Você é teimosa. Aprendi com a vida. Ele olhou para o cavalo e depois para ela. Vai tentar de novo hoje? Todos os dias. E assim começou uma rotina silenciosa. Dia após dia, Lúcia se aproximava um pouco mais. Às vezes falava sobre sua infância, às vezes ficava quieta, apenas dividindo o mesmo espaço. Não havia truques, apenas tempo e paciência. Os peões zombavam, dizendo que aquilo era perda de tempo. Ela acha que o bicho é gente. Mas aos poucos começaram a perceber algo diferente. Relâmpago já não atacava com tanta fúria. Quando Lúcia se aproximava, ele erguia as orelhas, mas não investia. Certa noite, enquanto ela falava sobre o mercado e as risadas das pessoas que a chamavam de mendiga, o cavalo parou e virou o pescoço em sua direção. Ela se calou. O som do vento entre as cercas era o único ruído. Tá ouvindo, Sombra? Sussurrou. Ele me escuta. No terceiro dia, Augusto se aproximou do curral curioso. Ainda viva, menina. Mais do que nunca. Acha que isso é amizade? Acho que é respeito. O fazendeiro ficou calado por um instante. Depois disse, respeito não serve para nada se o cavalo continuar selvagem. Serve para começar a confiança. Augusto mordeu o lábio e virou as costas, mas algo dentro dele começava a mudar. Havia visto muitos homens tentarem com força, nunca com calma. Nenhum havia durado tanto tempo. Naquela noite choveu forte. A água escorria pelos telhados do rancho e o vento batia nas janelas. Mesmo assim, Lúcia foi até o curral. Levava um pedaço de pão duro embrulhado em pano. Relâmpago, encharcado, girava inquieto. Ela colocou o pão sobre a areia, dentro da cerca, e se afastou. Eu sei o que é passar fome, disse. Não é esmola, é partilha. O cavalo cheirou o pão, hesitou, depois o ignorou. Mas não atacou, e isso bastou. Os dias seguintes se transformaram em um ritual. Ao amanhecer, Lúcia trabalhava com os peões. Limpava estábulos, buscava água no poço, carregava fardos de feno. À noite, voltava ao curral e ficava lá,
às vezes até o corpo ceder ao cansaço. Aos poucos, até os trabalhadores começaram a olhá-la de outro jeito. Não era mais uma intrusa, era uma presença constante. Augusto observava de longe, fumando em silêncio. Certa vez, comentou com a cozinheira: "Ela fala com o cavalo como se fosse gente. E talvez ele precise disso, patrão", respondeu a mulher sorrindo. Na quinta noite aconteceu algo inesperado. Relâmpago se aproximou até que o vapor de sua respiração tocasse o rosto da menina. Lúcia prendeu o fôlego. Com calma, levantou a mão. O cavalo inclinou a cabeça, as narinas tremendo. Por um instante ficaram assim, duas feras cansadas do mundo, separadas apenas por uma cerca e uma vida inteira de desconfiança. Então ele se afastou, mas não em fúria, como se aceitasse a presença dela. Lúcia fechou os olhos e deixou uma lágrima escorrer. "Obrigada", sussurrou. No dia seguinte, quando Augusto apareceu, ela contou o que havia acontecido. "Ele me deixou chegar perto. Isso não significa nada. Significa tudo." O homem ficou sem resposta. Voltou-se para o cavalo e percebeu que, de fato, ele estava diferente. Menos tenso, menos selvagem. Ainda perigoso, mas atento. "Talvez você esteja mesmo mudando ele", murmurou. "Ou ele esteja me mudando", respondeu Lúcia. O fazendeiro a observou por um instante. "Você fala como alguém que já perdeu muito. Quem dorme na rua aprende a perder todo dia, mas também aprende a lutar sem precisar de gritos." Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Augusto por horas. Nos dias seguintes, ele passou a ir ao curral mais vezes em silêncio, apenas olhando. Começou a perceber que o cavalo reagia diferente quando Lúcia estava presente. Os ataques diminuíam, o olhar era outro. Certa manhã ele perguntou: "O que você diz a ele, afinal?" "Nada que ele precise entender. Só deixo ele sentir que eu não vou machucar." O fazendeiro desviou o olhar. "Você fala como minha mulher falava." Ela também acreditava que a calma domava mais que a força. Lúcia não respondeu, mas aquela confissão era mais do que esperava ouvir. A menina e o homem, cada um com seus fantasmas, começavam, sem saber, a curar-se pelo mesmo caminho. Quando o 8º dia chegou, o sol nasceu diferente. O rancho parecia respirar com outro ritmo. Os peões, antes zombeteiros, cochichavam. "Ela vai tentar de novo hoje. Dizem que o cavalo já não morde mais. Isso é sorte. Uma hora ele explode." Lúcia caminhou até o curral com passos lentos. O vento levantava redemoinhos de poeira. Relâmpago a observava parado, como se esperasse o próximo movimento. Ela abriu o portão e entrou. Nenhum grito, nenhum alvoroço. O cavalo apenas respirou fundo. Lúcia deu 3 passos e parou. "Hoje não vim pedir nada", disse. "Só quero estar aqui." Relâmpago baixou o pescoço. A sombra dele cobriu metade da menina. Foi então que ela, pela primeira vez, ergueu a mão e tocou o pescoço do animal. O calor era intenso, vivo. O cavalo não recuou. Apenas bufou alto, como quem reconhece algo que não entende, mas aceita. Do lado de fora, os peões se calaram. Augusto soltou o cigarro que segurava. Aquele pequeno toque, aquele instante silencioso, valia mais do que qualquer espetáculo. E Lúcia soube. A partir dali, o impossível começava a se transformar em promessa. Na manhã seguinte ao primeiro toque, Lúcia acordou diferente. Havia algo novo em seus olhos. Não era mais a esperança tímida de quem sonha, mas a firmeza de quem começa a acreditar. O rancho inteiro parecia saber o que havia acontecido. Os peões cochichavam, as cozinheiras olhavam curiosas. Dizem que ela encostou nele sem levar coice. Mentira, ninguém faz isso e sai inteiro. Mas Augusto não desmentiu. Apenas observava, de longe, com o mesmo olhar de quem tenta esconder um orgulho que não quer admitir. Durante os dias seguintes, Lúcia e Relâmpago passaram a dividir o mesmo espaço como velhos conhecidos. Ela o escovava com cuidado, limpava o curral, e ele a acompanhava com os olhos, atento a cada movimento. Quando ela falava, ele parecia entender, não pelas palavras, mas pelo tom. "Você sabe o que é ser tratado como fera, né?", dizia ela, passando a escova sobre o pelo reluzente. "As pessoas têm medo daquilo que não conhecem." O cavalo respirava fundo, como se concordasse. Augusto aparecia todos os dias, silencioso, fingindo apenas supervisionar o trabalho. Mas, no fundo, algo dentro dele se movia. Via naquela menina uma força que não se dobrava,
uma calma que desafiava tudo que ele acreditava. Certa vez perguntou: por que continua tentando? Já ganhou meu respeito. Não quero respeito, patrão, respondeu Lúcia, sem parar o movimento da escova. Quero o que prometeu. A fazenda? Não, quero provar que não existe impossível. Aquela resposta ficou gravada em Augusto como uma ferida bonita. Certa tarde, ele chamou todos os peões no pátio. No próximo domingo haverá uma feira em Vila Esperança. Levarão Relâmpago. Quero que a cidade veja que o impossível pode ser vencido, ou que ninguém deve tentar brincar com ele. O anúncio gerou burburinho. O senhor vai deixar a menina tentar lá? Perguntou um dos peões. Augusto respondeu apenas: ela pediu uma chance, vai ter. Lúcia ouviu de longe. O coração acelerou. Não era medo, era destino. Naquela noite o rancho ficou em silêncio. O vento trazia o cheiro do feno e da chuva que se aproximava. Lúcia se sentou ao lado do curral, observando o cavalo comer calmamente. Vão rir da gente, Relâmpago, disse. Mas a gente já viveu riso pior. O cavalo levantou a cabeça e bufou baixo, como se entendesse. Quando a madrugada caiu, Augusto apareceu. Não devia estar dormindo? Nem você, respondeu ela. Ele se encostou na cerca acendendo um cigarro. A brasa iluminou brevemente o rosto cansado. Perdi muita coisa tentando provar que eu mandava no mundo. Lúcia o olhou, curiosa. E o que ganhou? Silêncio demais. Os dois ficaram quietos por um tempo. O barulho dos grilos e do vento entre as árvores preenchia o espaço. Então Augusto disse: se conseguir montar nele domingo, não será só a fazenda. Vai ter meu nome nas escrituras. Lúcia leal. Ela sorriu sem entender se era provocação ou promessa. Não preciso de nome, preciso de lugar. O fazendeiro apagou o cigarro. Talvez um dia entenda que é a mesma coisa. Na manhã do domingo, o rancho se transformou em movimento. Caminhões carregavam animais. Os peões vestiam roupas limpas e a estrada de terra fervilhava com pessoas indo para a feira. Vila Esperança era pequena, mas o evento do ano reunia fazendeiros, criadores e curiosos de toda a região. E naquele dia, o boato mais comentado era um só. O cavalo que ninguém domou seria montado por uma menina de rua. A multidão se amontoava ao redor do curral principal da feira. O sol ardia alto, o ar cheirava a poeira e medo. Relâmpago estava inquieto, relinchando alto, como se sentisse o peso da curiosidade humana. Lúcia, ao lado, passava a mão sobre a crina dele, tentando acalmá-lo. É só barulho. A gente já viveu pior, lembra? Augusto se aproximou vestindo o mesmo chapéu largo de sempre, mas com um olhar diferente, menos arrogante, mais humano. Não precisa fazer isso, disse ele. Já mostrou que é capaz. Lúcia respirou fundo. Promessas não valem sem coragem, patrão. A voz dela era calma, mas carregada de algo que ninguém ali entendia. Fé em si mesma. Um dos organizadores anunciou: senhores, o cavalo Relâmpago será apresentado agora. Quem ousará montá-lo? As pessoas começaram a rir, murmurando entre si. Quando Lúcia entrou no cercado, o riso virou silêncio. Uma menina magra, com roupa simples e olhos firmes, caminhava ao encontro da fera. Relâmpago girou bufando, batendo as patas no chão. Lúcia se aproximou devagar, os passos certos, o olhar baixo. O público murmurava: ela vai morrer, é loucura. Mas Augusto, da beira da cerca, apenas disse baixinho: vai, menina, mostra para eles. Lúcia encostou a mão no pescoço do cavalo. O mundo pareceu prender a respiração. Relâmpago tremeu, deu um passo para trás, mas não atacou. Ela sussurrou algo que só ele ouviu. Então, num movimento calmo, colocou o pé no estribo e subiu. O primeiro segundo foi silêncio. O segundo foi caos. Relâmpago empinou, girou, bateu as patas no ar. A multidão gritou. Lúcia se agarrou com força, o corpo acompanhando o movimento. A poeira subiu, o som de cascos ecoou como trovão. Augusto prendeu o fôlego. Segura, menina! O cavalo tentou derrubá-la 3 vezes. Na quarta, ela caiu. O público gritou, alguns riram, outros viraram o rosto. Lúcia bateu forte no chão, o ar escapando do peito. Relâmpago girou, bufando, pronto para fugir. Mas ela se levantou. Cambaleando, coberta de poeira e dor, voltou a andar em direção a ele. Não acabou, disse, firme. Relâmpago parou. O vento fez o cabelo dela se soltar. Os olhos se encheram de lágrimas, mas não de medo, de vontade. Ela se aproximou mais uma vez, lenta, com o corpo machucado, e subiu de novo. O silêncio tomou conta do lugar.
O cavalo bufou, deu um passo, depois outro. Dessa vez não pulou, apenas andou. Um passo, depois outro. Depois, um trote. A multidão começou a murmurar, depois aplaudir. Alguns gritaram seu nome, o nome que ela nunca teve de verdade. Augusto tirou o chapéu, os olhos marejados. Meu Deus, murmurou. Relâmpago andava agora em círculos calmos, e Lúcia, sobre ele, erguia o rosto para o sol. As lágrimas misturavam-se à poeira, mas o sorriso era de vitória. O narrador da feira gritou. Ela conseguiu. A menina domou o relâmpago. O público aplaudia de pé emocionado. Alguns choravam, outros sorriam incrédulos. Augusto atravessou a arena, empurrando quem estivesse na frente. Parou diante dela, ainda montada. Você venceu, disse a voz embargada. Não, patrão, respondeu ela. A gente venceu. O cavalo abaixou o pescoço como se reconhecesse as palavras. A feira inteira vibrou. Era mais que um espetáculo. Era redenção. A menina que ninguém via agora era a prova viva de que o impossível podia ser domado, não com força, mas com alma. Quando ela desmontou, cambaleando, Augusto a segurou pelos ombros. A fazenda é sua, como prometi. Eu não quero tudo isso, disse Lúcia. Quero só um canto onde ninguém precise ter medo. Augusto sorriu pela primeira vez de verdade. Então o rancho vai ser isso, um lugar sem medo. Relâmpago relinchou alto, o som ecoando por toda a arena como um trovão de libertação. E naquele instante, ninguém mais via uma menina da rua. Viam uma mulher que havia transformado dor em coragem. Os dias depois da feira pareciam sonhados. O nome de Lúcia corria de boca em boca, nos mercados, nas estradas, nos rádios locais. Alguns diziam que fora milagre, outros, loucura. Mas quem tinha estado lá, quem havia visto com os próprios olhos, sabia. Não havia milagre algum. Havia verdade. O rancho Relva Brava nunca mais foi o mesmo. As risadas zombeteiras deram lugar a respeito. Os peões, antes descrentes, agora a cumprimentavam com o chapéu à testa. A menina de rua que dormia sob um pedaço de telha, agora dormia sob um teto, mas sem perder a humildade. Todas as manhãs, o sol nascia sobre o curral e lá estava ela, penteando a crina de relâmpago, conversando baixinho, como quem fala com um velho amigo. O cavalo, antes fera indomável, agora a seguia como sombra. Não havia arreios nem cordas, apenas confiança. Augusto Leal observava tudo à distância. O homem que outrora falava alto e mandava com o olhar agora, passava longos minutos em silêncio, apoiado na cerca, aprendendo a ver. Em seu rosto, as rugas da autoridade começavam a se misturar às marcas da redenção. Certa manhã, aproximou-se devagar. Ele não deixa ninguém chegar perto, só você. Lúcia sorriu sem se virar. Porque não precisa se defender de mim. E de mim, precisa? Perguntou ele. Ela levantou o olhar. Ainda não sei. O fazendeiro suspirou. Talvez eu tenha mais em comum com esse cavalo do que gostaria de admitir. Talvez o senhor também precise ser domado, disse ela, e sorriu pela primeira vez de um jeito leve, sincero. Os dois ficaram em silêncio, observando o relâmpago correr livre pelo campo. O som dos cascos batendo na terra era quase uma canção, forte, viva, liberta. Com o passar dos meses, o rancho mudou. Onde antes havia gritos, agora se ouvia música. Onde havia medo, nasceu cuidado. Lúcia transformou o lugar. Aos poucos começou a trazer outras crianças de rua, garotos que vendiam balas, meninas que dormiam nas estações. Augusto resistiu no começo, mas depois cedeu, sem entender bem por quê. Eles não têm para onde ir, patrão. Aqui tem cama, comida e futuro, dizia ela. E você acha que consegue cuidar de todos? Não sozinha. Mas já não estou sozinha, está vendo? E de fato não estava. Os peões, antes duros e indiferentes, agora ajudavam nas pequenas coisas. Um ensinava a selar cavalos, outro a plantar feijão, outro a consertar cercas. O rancho, que antes respirava vaidade, agora respirava vida. No portão principal, Lúcia mandou colocar uma nova placa. Rancho Relva Brava, onde ninguém é deixado para trás. Quando a placa foi pregada, todos pararam para olhar. Augusto, ao lado dela, manteve o chapéu na mão. Você mudou o sentido do meu nome, disse, sorrindo de canto. Seu nome agora pertence a todos que acreditarem nele. Naquela tarde, o vento soprou mais forte.
Relâmpago correu até o meio do campo, relinchou alto, e os pássaros levantaram voo. Lúcia o observava de longe, com o coração cheio. Ele era o símbolo do que eu mais temia, e agora é o espelho do que eu me tornei, disse baixinho. Mas nem todos os dias foram de calma. Certa vez, um comprador estrangeiro apareceu no rancho oferecendo dinheiro pelo cavalo. Augusto, que ainda tinha o instinto do comerciante, hesitou. Ele vale uma fortuna. Poderíamos investir, comprar gado, aumentar as terras. Lúcia respondeu apenas: nem todo valor cabe em cifra, patrão. Se vender o relâmpago, o que sobra é só cerca e vaidade. Ele ficou em silêncio, encarando o horizonte. Você fala como quem já entendeu o que eu demorei a vida toda para aprender. A gente aprende mais rápido quando o mundo não espera. No dia seguinte, o comprador foi embora de mãos vazias. E, pela primeira vez, Augusto sentiu que escolher o certo não doía. Com o tempo, Lúcia e Augusto criaram uma amizade improvável, feita de respeito e histórias que não precisavam ser contadas. Ele começou a chamá-la de Filha do Relâmpago, e o apelido pegou. As crianças do abrigo a olhavam como um exemplo vivo de coragem. Toda noite, antes de dormir, ela se sentava na varanda, olhando o campo iluminado pela lua. Relâmpago pastava livre, Sombra dormia ao lado da cadeira. O vento trazia o cheiro da terra molhada, e Lúcia lembrava da menina que fora um dia, suja, invisível, esquecida. Agora havia encontrado algo que nunca teve: pertencimento. Um dia, uma das meninas do abrigo perguntou: Lúcia, como você fez o relâmpago te obedecer? Ela sorriu e respondeu: eu não fiz ele obedecer, só fiz ele confiar. A obediência vem do medo, a confiança vem do amor. A menina pensou por um instante e depois disse: então eu quero aprender a confiar também. Lúcia se abaixou e a abraçou. É o primeiro passo para domar qualquer tempestade. Certa tarde, meses depois, um temporal se formou. O vento rugia e as nuvens se acumulavam negras sobre o rancho. Lúcia correu até o curral para soltar os animais, mas Relâmpago se assustou com o trovão e saiu disparado pelo campo. Sem pensar, ela foi atrás. Augusto gritou: não vá, Lúcia! Espere a chuva passar! Mas era tarde. Sob relâmpagos reais, ela corria atrás do seu companheiro de alma. O chão se tornava lama. O vento cortava o rosto, mas nada a detinha. Finalmente o encontrou preso entre galhos caídos de uma árvore derrubada pelo vento. Calma, amigo, calma, disse aproximando-se devagar. Relâmpago bufava, apavorado. Os trovões ecoavam como lembranças de dor. Lúcia passou a mão sobre o pescoço dele com voz trêmula. Não precisa ter medo. Trovão é só barulho. Você é o próprio relâmpago, lembra? O cavalo parou de se debater. Ela cortou os galhos, libertando-o. Voltaram juntos, encharcados, cobertos de lama, mas ilesos. Quando Augusto os viu chegando, chorou. Pensei que fosse te perder. Ninguém se perde quando sabe para onde quer voltar, respondeu ela. Os anos passaram, e o rancho se tornou um refúgio conhecido em toda a região. Gente vinha de longe para conhecer a menina que domou o relâmpago. Mas Lúcia nunca se achou heroína. Dizia apenas: eu não domei ninguém, só escutei o que ninguém ouvia. O rancho abrigava dezenas de crianças, jovens e idosos abandonados. Havia risadas no pátio, cheiros de comida, som de música nas tardes de domingo. E, no meio do campo, sempre correndo livre, estava ele, o cavalo negro que um dia representou o medo e agora simbolizava a esperança. Augusto envelheceu, os cabelos brancos surgiram e sua voz se tornou mais branda. Numa tarde, sentado na varanda, olhou para Lúcia e disse: quando te encontrei, achei que estava te dando uma chance. Hoje vejo que era você quem me dava uma. Ela segurou a mão dele. A vida sempre devolve o que a gente oferece, patrão. Só demora para a gente entender. Ele sorriu, olhando o horizonte. Prometi que nada te faltaria, lembra? Lembro. Cumpri minha promessa? Lúcia olhou ao redor. O campo, as crianças correndo, relâmpago pastando tranquilo, Sombra dormindo sob a sombra da varanda. Cumpriu, porque agora, patrão, eu tenho tudo. Naquela noite, o céu estava limpo. A lua derramava luz sobre o campo, e o vento trazia o som distante dos cascos de relâmpago, como se ecoasse eternamente no coração da terra. Lúcia subiu no cavalo pela última vez antes de dormir. Cavalgaram sob o luar, lentos, tranquilos, sem pressa de chegar. O mundo parecia inteiro e calmo.
e enquanto avançavam pela estrada iluminada, ela murmurou: quem nasceu da rua aprende que o lar não é um lugar, é quando o coração para de fugir. Relâmpago relinchou baixo, como se respondesse, e juntos desapareceram no horizonte, deixando para trás não apenas um rancho, mas uma história sobre fé, coragem e o poder de ser visto.